Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Influenciando uma Geração. Eu sou o Everaldo. E hoje, como nós já prometemos, já faz um tempo, estava conseguindo ali chamar o nosso Júnior Rangel. Esse menino abençoado por Deus, é um exemplo na igreja, é casado, ele é vamos dizer assim que ele é um exemplo para todos nós ali, para os jovens, para os adolescentes, muitas pessoas se espelham, até mesmo pelo testemunho de vida que ele tem. Eu não vou falar muito, porque quem vai falar é ele. Juninho, por gentileza, se apresente, meu querido. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos ouvindo. Esta noite eu quero aqui agradecer o Everaldo pelo convite, o irmão Mateus pelo convite. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Friso que o trabalho que vocês vêm fazendo é algo excepcional, é algo realmente impactante e que toda vez que eu vejo, eu me emociono muito, porque é algo que eu sempre pedi para Deus para que eu pudesse fazer parte disso. Então, quando eu recebi o convite para participar desse podcast, dessa entrevista, digamos assim, eu não pensei duas vezes, porque realmente eu sei que vocês estão buscando em fazer o melhor para Deus. E eu fico muito feliz de estar juntamente com vocês essa noite. Beleza, Juninho. Nós que agradecemos, porque a gente sabe que dia a dia é corrido, você tem a sua obrigação na empresa, e é casa, é escritório, depois ele vai contar um pouquinho, qual é o trabalho dele, para vocês saberem como é que foi, como que ele começou e para ele chegar até onde ele está hoje, Então, nós sabemos aí que a sua vida é corrida do dia a dia e hoje, e vou falar um negócio, já faz tempo que estamos tentando fechar com o Juninho, faz tempo. Vamos para minha casa, vamos para a sua, vamos tentar, vamos fazer, e hoje, graças a Deus, deu certo, Então, eu quero aproveitar bastante mesmo a oportunidade que eu estou com o Juninho aqui, eu vou fazer bastante pergunta que as pessoas gostariam de saber sobre a vida dele, como ele conseguiu, o testemunho de vida também, que é algo bem importante que nós gostaríamos de saber, vamos dizer assim, conselhos também para a juventude, porque nós sabemos aí que hoje em dia o mundo ele tem vários pratos que ele distribui, Então nós estamos aqui para poder abrir os olhos dessa juventude, dos adolescentes, crianças também que estão nos assistindo, Até você mesmo, um adulto lá que está com de 0 a 150 anos, que está ouvindo esse podcast aí, sua vida vai ser abençoada através da vida do Juninho. Juninho, então tá, vamos começar assim, Eu gostaria que você falasse para mim, agora formalmente, seu nome, os seus familiares, esposa, conta um pouco da sua vida pessoal pra gente aqui. Pois bem, meu nome é Nilson de Souza Rangel Júnior, embora poucos saibam, Quando estamos falando do âmbito profissional, me chamam de Nilson, mas aqui pela vila, pelos lugares onde nós andamos, é Júnior e o Juninho, Eu no começo não gostava muito do termo Juninho, porque um dia era pequenininho, mas aí, o tamanho que já está o homem, já cresceu já. E eu gostaria, por um tempo, que me chamassem de Nilson mesmo, mas não adianta, não pegou, e fica Júnior Rangel. Eu sou o Júnior Rangel. E quem é o Júnior Rangel? O Júnior Rangel, dentre 7,888 bilhões de pessoas que temos pelo mundo afora, ele chamou a atenção de Deus em algo, alguma coisa atraiu os olhos de Deus. Eu muitas das vezes me pergunto por quê? Por que comigo? Eu falo abertamente, e é a primeira vez que eu vou falar isso, eu não gostaria, no início, quando tive muitas pessoas que foram usadas por Deus para falar comigo, através de pessoas dentro da igreja e até pessoas fora da igreja, porque o Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Mesmo fora da igreja, eu tinha pessoas que me davam algum tipo de aviso e de alerta daquilo que Deus tinha na minha vida, Então, de certa forma, eu tinha algo, e tenho algo que agradou a Deus. Não sou merecedor, e eu queria, para começar esse bate-papo, frisando de que eu não sou santo, nós não somos santos, Sim, e que muitos nos rotulam de santo hoje, com santidade, porque me viam de uma maneira completamente errada, uma maneira a qual desagradava os olhos humanos e até mesmo os olhos de Deus.
E agora, quando eu tive uma transformação, uma regeneração, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, algumas pessoas elas insistem ainda em se rotular de santo. Mas o que eu quero frisar aqui é de que nós, quando nós renascemos de novo, verdadeiramente de todo o coração, há propósitos a serem seguidos, né, a qual eu não vivia antes, não era do meu mundo. Errei demais, erro, continuo errando, mas eu me esforço todos os dias para ser melhor do que eu fui ontem, para ser melhor do que fui hoje. Então, como eu tive uma vivência realmente sobrenatural, apenas em 4 anos para cá, as pessoas podem me questionar se me verem pela rua, pela vida que eu levava, e agora, o que esse menino está querendo falar de Deus? O que esse menino quer com Deus? Eu falo, eu quero falar do Deus Todo-Poderoso, o que ele fez em minha vida. Tudo aquilo que ele fez com que se concretizasse, mesmo eu não merecendo, mesmo eu vivendo uma vida pecaminosa, do lamaçal do pecado, isso eu não me envergonho de dizer. Em hipótese alguma eu tenho vergonha de dizer a vida que eu levava, que eu era escravizado por Satanás. Existe um ex para tudo, você concorda comigo? Concordo. Eu quero pegar essa pegada que você disse de que existe um ex para tudo. Eu gostaria que agora que você contasse pra gente um pouco do seu testemunho, né? Do seu testemunho de vida, né? De como você era antes, até o momento que você teve um encontro com Deus. E depois nós vamos fazer a pergunta que é a pergunta-chave da nossa entrevista. Mas então, conte um pouco antes, né, como era a sua vida antes, né, de conhecer Jesus para nós sabermos. Porque assim, sabe por que eu pergunto isso para as pessoas? Porque assim, nós somos da mesma congregação, o Mateus também faz parte, né, nós somos obreiros da Assembleia de Deus aqui do Vila Lúcia. E os irmãos vão nos visitar, até mesmo os próprios membros da igreja. Olha no altar, vê nós sentados ali de terno, de gravata. Hoje nós estamos mais tranquilos, de camiseta, você está de camiseta social aí. Mas no dia a dia nosso, nós estamos de terno e gravata. Sim. E quem olha pra gente não sabe que nós já tivemos um passado. Né? Infelizmente, como eu digo, nós não nos orgulhamos desse passado. Vou deixar bem claro também aqui para todos os adolescentes e jovens, nós não nos orgulhamos desse passado que nós tivemos, só que fica como um alerta, né? Porque Deus fez coisas em nossas vidas para nós conseguirmos passar para vocês não precisar passar por aquilo que nós passamos. Né? Então, Juninho, fica à vontade, conta um pouco da sua vida, como foi antigamente, até a data de hoje, né? Para a gente saber aí ter essa visão. Amém. Perfeito, né? Tenho 31 anos, graças a Deus, não aparento ter essa idade. Verdade. Deus foi muito generoso comigo, é muito generoso comigo, né? Eu tive uma oportunidade que muitos daqueles que estão nos assistindo não tiveram, que é de ter nascido num berço evangélico, né? E eu tive essa oportunidade desde pequeno, eu já fui apresentado, né? Na Igreja Assembleia de Deus. E a minha mãe e meu pai sempre me instruíram no caminho correto a qual nós devemos andar. Qual que é esse caminho correto? É o caminho a qual Cristo nos ensina, que é conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, desde pequenininho, a minha mãe e meu pai, eles me instruíram nesse verdadeiro caminho que se chama Jesus Cristo. E desde pequeno isso ficou cravado dentro do meu coração. Também tenho certeza que tem muitos jovens, os que estão nos assistindo, que também tiveram essa oportunidade e essa experiência, que estão afastados do caminho do Senhor. Mas se eu fosse vocês, eu ia correndo agradecer a tua mãe e teu pai, porque a sementinha ela foi plantada. Demorou um pouco para florescer dentro do meu coração, para criar frutos, e está criando frutos até hoje. Mas toda vez que eu estava numa boca de fumo, que eu estava em uma noite a qual eu não sabia o lugar onde eu estava, por efeito de entorpecentes, completamente alucinado, eu lembrava daquilo que minha mãe e meu pai me fizeram escutar dentro da igreja. Me batia um arrependimento, me batia uma dor profunda, e eu lembrava do verdadeiro caminho que era Jesus Cristo. Então, se você teve essa oportunidade de ser levado pela sua mãe e pelo seu pai dentro da igreja, e hoje você está afastado,
eu quero lhe dizer que Deus tem um projeto na sua vida, assim como Ele teve na minha vida também. Demorou um pouquinho, mas hoje eu sou fruto e testemunha de que Deus, Ele sempre zela pelos seus. Amém, maravilha. Olha só, esse é o melhor testemunho que a pessoa pode dar. Que pessoas que nascem no berço evangélico, tem tudo ali e mesmo assim acaba, pensa, não, isso aqui não é para mim, essa vida é muito chata e vai tentar dar uma olhadinha pro lado de fora. E muitas vezes, como você disse no começo do testemunho, que muitas vezes essa pessoa, ela vai, só que ela não volta. Muitas e muitas vezes ela vai e não volta. E Deus deu essa oportunidade para você, você está de volta aqui, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com o Mateus, nós somos recuperados. Né? Jesus, ele olhou para nós e falou, não, tem jeito, tem vida ainda aí que dá para transformar outras vidas. São vidas que eu quero para transformar outras vidas. E agora, devido a isso que o irmão contou pra gente, o que eu gostaria de perguntar, a pergunta-chave, qual foi a hora que deu aquele estalo, aquele tipo, opa, eu preciso de Deus. Preciso mesmo. Agora é o momento que eu preciso. Né? Qual que foi esse momento? Eu gostaria que você compartilhasse conosco. Todo mundo tem esse momento. Né? Porque é quase impossível uma pessoa que ela está afastada do caminho do Senhor, ou uma pessoa que ela nunca conheceu Jesus, e do nada ela acordou de manhã, levantou a mão e aceitou Jesus. Geralmente acontece um estrago. Para todo mundo que você for perguntar, na minha vida aconteceu, na sua vida aconteceu, na vida do Mateus aconteceu, na vida do Eliezer também, que nós entrevistamos ele na vez passada, também aconteceu. Então eu gostaria de saber, né, qual foi o momento em que você, opa, preciso desse Jesus. Entendi, perfeito. Eu vou considerar essa pergunta tua aí como um despertador. Isso. Na minha vida, vou falar da minha vida, como você disse, tem pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu e você teve, né? E de que, infelizmente, teve a sua vida ceifada por Satanás. Né? E, dentre esses despertadores, eu quero citar aqui alguns despertadores antes desse despertador. Que é o oficial, exatamente, né? Por quê? Certo. Porque eu poderia ficar aqui falando de vários livramentos a qual Deus fez em minha vida, né? Poderíamos ficar aqui a noite e a madrugada inteira, porque Deus ele é tão maravilhoso comigo, mas eu quero frisar alguns que realmente eu tive algo sobrenatural. E ali eu vi a proteção divina. Né? Mesmo estando afastados do caminho do Senhor, eu tinha por certo que sempre teve alguém intercedendo e orando por mim. A minha avó, a minha mãe, os membros do círculo de oração, eles têm uma intercessão a qual Deus inclina seu ouvido lá no trono. Falei, ele não merece, mas eu vou fazer por causa que tem alguém que merece. Eu vou dar esse livramento. Um dos despertadores, né, a qual eu não tinha acordado ainda, né, foi um primeiro acidente de moto que eu tive, juntamente com o meu primo, na Avenida Iraí, localizada em Pinhais, perto da ponte ali. Estávamos ali mais ou menos ali a 50, 80 por hora, quilômetros por hora, e na época tinha bastante mato ali naquela lateral. Saiu um homem ali do meio daquele mato, do nada, nós não conseguimos frear, e infelizmente acabamos aí, né, colidindo com aquele homem. E o que eu me lembro é de que com um susto eu comecei a rolar, né? Eu fui rolando, tombando com a moto, e a moto foi indo, meu primo foi indo, e eu fechei os olhos. Só que quando eu fechei os olhos eu senti de abrir, e quando eu abri eu estava prestes a bater a minha cabeça num poste, e a minha mão foi ralando tudo na lateral do asfalto, e eu ia bater minha cabeça no poste e ia quebrar meu pescoço por certo. Foi em fração de milésimos de segundo que eu senti de abrir o olho, porque com medo, óbvio, nós somos seres humanos, eu tenho medo. E no ato, na hora que eu estava me acidentando, me machucando, na dor ainda não tinha vindo por causa que... Da adrenalina, né? Mas na adrenalina, eu senti de abrir o olho. Quando eu abri o olho, só deu tempo de eu tirar a cabeça. E quando eu tirei a cabeça, pegou só a viseira da moto, moeu com tudo. E eu terminei ali de tombar, né? E eu levantei como se nada tivesse acontecido. E peraí, né? Na hora eu pensei, tem algo aí que realmente me chamou a atenção, mas na hora, devido a tudo que está acontecendo, a adrenalina, a situação,
Eu fui pensar em como meu primo estava, eu fui olhar, ele estava mais à frente, ele estava bem machucado. Aham. E quando eu fui para trás, na verdade os motoristas que estavam na pista pediram para eu se levantar. Mas eu estava tão preocupado com o que estava acontecendo, e para mim, graças a Deus, não tinha acontecido nada, né? Eu fui ver o homem a qual nós atropelamos, ele estava em estado de calamidade. Provavelmente ele veio a óbito, né? Na hora eu fui socorrido também, nós fomos encaminhados para o Cajuru. Aí foi um dos despertadores de Cristo, que Deus ali deu um estralo de dedo, só que eu ainda não quis acordar. Deu aquela Não deu quis aquela acordar. olhadinha e voltou pro sono. Vida que segue, nós sabemos ali foi um livramento de Deus, mas ainda persistimos para aquele caminho. Né? Não, vou continuar vivendo essa vida que eu estou levando mesmo, porque está satisfazendo os meus desejos, está satisfazendo a minha carne, é isso que eu quero. Né? E passado algum tempo, eu tive uma outra situação parecida também, só que nesse cenário eu já era um pouco mais velho, eu já estava até casado com a minha esposa, né? E eu estava descendo por uma rua lá de Piraquara, daí, próximo a Vila Fuc, e quando eu subi, era finalzinho de tarde, a máquina não tinha passado, e não tinha nenhum tipo de iluminação ali. E quando eu fui apenas buscar, na época era um DVD que eu ia levar na locadora, né? Hoje em dia ninguém sabe mais da locadora, né? Mas existia, jovens, algo que nós tínhamos que se deslocar para fazer a locação de alguns filmes, para passar o final Hoje de em semana. dia baixa Hoje no em dia não, celular. mas tinha. E foi nesse ato aí que eu peguei o DVD e falei, amor, eu vou levar, né, esse DVD até a locadora, porque paga até uma multa, pagava uma multa se não entregasse, né? Exato. E como eu conhecia, aí que tá o perigo de você achar que você conhece. E a máquina tinha passado naquele período curto de tempo e eu não sabia. Ou seja, levantou muitas pedras do chão e a pedra era uma estrada de pedras. E eu desci, mas pense em chutado. Eu creio que eu estava em mais ou menos 80 km por hora também. Eu corria demais, E eu perdi o controle, porque era um declive, né? Eu perdi o controle, a moto deslizou. A rua, ela tem mais ou menos 2 km por aí. Em média, 2 km ela vai ter. Esse declive, 1 km mais ou menos. Uma manilha apenas aberta tinha naquela rua, e foi nessa manilha que eu fui colidir. Essa única manilha que tinha nessa escuridão. Porque quando eu estava descendo, derrapou o pneu traseiro da minha moto, eu perdi o controle e entrei no meio do mato, né? E nesse mato tinha uma manilha que ela estava em aberto, e ali eu bati, a moto voou sobre mim, e eu vi ela voltando. O jeito e o impacto, dado a velocidade que eu estava, ela ia me moer. Só que aí eu tive mais uma experiência sobrenatural. O que aconteceu? Quando a moto estava vindo, eu só fechei meus olhos. Eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que eu fechei meus olhos nesse momento. E quando a moto estava vindo, eu fechei meu olho. Ela veio aqui, ela só relou. Ela só relou e caiu pro lado de cá. Não aconteceu mais nada. Dada a velocidade que eu estava, eu falei, não pode ser outro, senão mais um livramento do Deus Todo-Poderoso. Olha o tamanho desse planeta Terra. E tinha uma manilha bem aqui nesse cantinho aqui. E foi lá, aí é os despertadores. É Deus falando, Deus filho, falando. eu preciso que você desperte, acorde. E você acha que eu escutei mais uma vez esse despertador? Negativo. Lembro que dentro dessa manilha também tinha um único ferro, que ficava na parte de cima. E foi nesse ferro que eu enfinquei a minha perna de fora a fora. Ela atravessou e fiquei com a perna enficada lá. Estava garoando e a garoa começou a me afogar. Graças a Deus, passou um taxista, né? E ele viu que eu ali estava e ele veio e me prestou ali os primeiros socorros. E os bombeiros vieram dar ali todo o suporte, né? Mas aonde que eu quero chegar com essa situação? É de que aí eu tive mais um alerta, mais um despertador. E Deus falando, e Deus chamando, e Deus né? falando, e Deus chamando. E nada, né? Teve mais um despertador, que esse na verdade era para ter sido o segundo. Eu peço perdão, mas eu não posso deixar de comentar com os irmãos.
Certa feita eu estava junto com meus amigos numa festa a qual nós mesmos tínhamos organizado, uma cenote que fica em Pinhais, e do nada começou um tiroteio. Do nada começou um tiroteio, né? E aí nós saímos para fora para ver o que estava acontecendo. Na época, completamente usado por Satanás, a gente não tem medo, a gente quer saber o que está acontecendo, e é nessa do que o corajoso acaba se prejudicando ou até vindo a óbito, né? E nós saímos para fora, e quando eu saí, eu só conseguia ver o reflexo por trás das árvores de algo cromado, e para onde eu ia, aquilo me seguia. E foi aí que dispararam um tiro contra a minha pessoa, e eu apenas escutei o barulho do vento a qual a bala causava, passando por de cima da minha cabeça. Eu escutei como se fosse um assovio dela. Eu sei que é uma experiência que pode ser que pessoas já tenham tido essa experiência, mas tem algumas que não vão compreender, não vão entender o que eu estou falando. Mas sim, você consegue ouvir. Verdade. E é notório isso. Você pensa que pegou até em você, né? E ali eu clamei. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estava sob efeito de drogas. Mas ali eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai me acertar. Entendeu? Ele vai me acertar. E ali eu clamei, eu ergui o meu rosto para cima e clamei o nome de Deus. Eu falei, Deus, se tu me tirar daqui, desta vez eu vou te servir. Aí que está o erro do ser humano, de nós. Eu me considero covarde. Até hoje eu estou tentando virar um homem de verdade. Por quê? Porque eu nunca fui, até hoje, homem o suficiente para sustentar aquilo que eu dizia, aquilo que eu me comprometia. E Deus já é completamente oposto da gente, né? Porque aquilo que Ele prometeu na sua vida pode ser realizado. Mas quanto de nós prometemos que vamos fazer algo para Deus, nos comprometemos, fizemos até muitas vezes algum tipo de aliança, e nós se esquecemos, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele fala, filho, você falhou aqui, mas eu vou te dar mais uma oportunidade. Irmãos, aí foi o terceiro despertador, que deveria ter sido o segundo, né? Não vou citar todos por causa do tempo, né? Para não pegar muito tempo. Mas aí você me falou do clique principal. Isso, o clique principal. O clique principal faz exatamente aí algo em torno de 2 anos, né? Todos sabemos que nós estamos vivenciando um período pandêmico, né? Na época, tinha acabado de dar início a algo que nós estávamos completamente desatualizados, que nós só líamos nos livros, né? E vivenciamos isso, que seria o Covid. E nessa do Covid, né? Eu fui um dos premiados. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê, o motivo, e aí que eu quero chegar nos despertadores de Cristo, né? Seguia os protocolos conforme a minha empresa exigia e fazia o possível para não realmente desobedecer, porque eu respeitava as pessoas, e se eu te respeito, eu tenho que me respeitar para mostrar que eu te respeito. Então eu cuidava, mas foi apenas um vacilo, uma brecha. Foi o suficiente para que eu fosse infectado por esse vírus, né? O que aconteceu? No primeiro dia, apenas uma dor de garganta normal, nada demais. No segundo dia, uma febre, uma dor de garganta, mas o cenário começou a mudar de uma maneira completamente fora daquilo que eu já tinha presenciado, daquilo que eu já tinha vivido. Nós nos conhecemos, nós sabemos, opa, quando é uma gripe, é uma gripe. Quando eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de barriga. Quando eu estou com uma dor na unha, eu estou com uma dor na unha. Nós conhecemos, né? Tudo aquilo que acontece com a gente, nós sabe daquilo que a gente já presenciou, já vivenciou aquilo. E eu não estava habituado com aquilo que estava acontecendo. Não conseguia respirar por alguns momentos, aí perdi o paladar. Perdi o olfato. Falei, estou contaminado com esse vírus. Irmãos e ouvintes, meus amigos que estão nos escutando, foram 5 dias. No 5º dia, eu tive uma apneia pulmonar. O que seria isso, né? Ela seria aquela sensação de sufocamento, como se você pegasse no seu próprio pescoço, apertasse com todas as suas forças e não largasse de modo algum. Não largasse de modo algum. Estava morando em São José dos Pinhais na época,
E ali eu perdi, devido a essa sensação de sufocamento, de ter algo me apertando o pescoço, porque é óbvio que o Covid já estava comprometendo ali o meu organismo, né? E o que aconteceu? Eu perdi um pouco da minha consciência e vinha a meio que desfalecer devagar, né? Gradativamente, por pouco assim. E eu perdi a consciência por um certo período de tempo e eu bati a cabeça, né? Ao cair, eu bati a cabeça num passaprato que nós tínhamos ali na nossa residência. E ali começou a maior tribulação e a maior luta da minha vida. Passei por muitas dificuldades, passei por coisas a qual eu não desejaria para muitas das pessoas que estão nos ouvindo, não desejaria para ninguém. Não tenho inimigo, graças a Deus. Mas eu consegui recuperar a consciência. E quando eu comecei a recuperar a consciência, eu se lembrava apenas de uma coisa. Eu não conseguia respirar, mas eu lembrava de que existe um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus, ele vai me ouvir. Eu tenho certeza que ele vai me ouvir. Porque ele me deu tantos livramentos, só que é a mesma coisa que quando eu pensava isso, sem respirar. Eu estava pensando nisso. Deus deixando. Falou, vai, eu vou dar corda. Pode ficar tranquilo que eu vou dando cordinha ali. E me confrontava a essa situação. Que é isso que eu quero passar para as pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Que Deus, ele não se preocupa com isso. Para aquele que ele tem um propósito, um chamado e um projeto na vida dessa pessoa. Porque eu passei por isso. Eu falava, não Deus, mas eu não fui fiel com o Senhor. Eu prometi que eu ia largar tudo aquilo de errado, escravo de Satanás, prejudicando a vida de terceiros por causa daquilo que eu fazia. Eu não mereço, o Senhor não vai me ouvir, mas eu vou tentar. Irmãos, eu fiz ali uma aliança, mas eu acho que é a mais sincera de toda a minha vida. Eu consegui recuperar a minha consciência, fui até a beira do sofá, para ficar mais próximo da janela, para ver se eu conseguiria respirar pelo menos, mas ali ainda estava sem respirar. E aí eu olhei para cima, olhei para os céus e clamei o nome de Deus Todo-Poderoso, né? Falei, Deus, eu sei que tu tens um projeto na minha vida, eu sei que tu tens um chamado para minha vida, e eu quero estar no centro de sua vontade a partir de hoje. Mas se realmente o Senhor tem projeto na minha vida, não me deixa morrer. Daqui um mês eu vou completar 30 anos, não vai completar 30 anos na época, eu estava para 30 anos, e eu não queria morrer ali, eu sou uma pessoa nova, cheia de sonhos, cheia de projetos, e Deus me dá mais uma oportunidade, mas dá mais uma chance. Nesse período a minha esposa estava correndo desesperadamente para socorro, para ambulância, e chegou a ambulância lá no apartamento, eles subiram até o quarto andar, onde nós morávamos, e a moça que ali estava, ela só olhou para o meu rosto, ela veio correndo com a máscara de oxigênio, já pulou e jogou no meu rosto. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Na hora, a gente consegue perceber, apesar de eu estar com os sentidos um pouco lentos, eu conseguia perceber o desespero através do rosto daquela mulher, o semblante dela. E eu vi a situação a qual eu estava. A gravidade, né, da coisa. E ali, só para resumir para os irmãos, me colocaram numa cadeira, porque eu não conseguia andar, porque o vírus ele tinha comprometido já a minha perna esquerda e o braço direito, foi o oposto. Né? Eu estava com o início de trombose. Não sabia, depois que eu fui fazer os exames, que estava realmente piorando o cenário cada vez mais, devido aí, né, a falências respiratórias e afins. E aí colocaram eu numa cadeira e eu clamando o nome de Deus. Clamando, falei, Deus, é só tu que pode me livrar dessa situação. Eu peço perdão por não ter muitas das vezes cumprido com aquilo que eu prometi. Confesso que eu sou covarde. Confesso que eu sou um bicho de ser humano. Me coloquei nessa posição para Deus, mas Deus tem misericórdia da minha vida. E quando eu estava dentro da ambulância, eu só escutei um dos socorristas falar para minha esposa, se ele passar de hoje, ele sobrevive. Né? E ele gritava a todo momento para mim, tenta respirar, luta pela sua vida. E a socorrista que estava do lado dele falou, você não está percebendo que ele está dando o máximo que ele pode, ele não consegue respirar? Ali eu comecei gradativamente a conseguir respirar. A cada 1 minuto, 2, 3 minutos eu conseguia dar uma respirada e voltava.
E pelo fato de estar com a máscara de oxigênio já, né? Deu uma facilitada. Fui encaminhado diretamente para a UTI. Né? Só para fazer um resumo aí para os irmãos e para aqueles que estão nos ouvindo, quando eu estava na UTI, foi já no primeiro dia, na madrugada, a enfermeira ela já chegou para mim de uma maneira a qual ela não queria demonstrar o quanto ela estava desesperada em ver o meu quadro, o meu cenário, qual eu estava ali, pelo fato de eu ser uma pessoa nova. Né? O que aconteceu? Ela falou, lá me chamaram de Nilson. Né? Ela falou, Nilson, eu sei que é difícil, mas se você conseguir virar de lado para você respirar um pouquinho melhor, porque senão a gente vai ter que te entubar pela manhã. Né? Então tenta melhorar um pouquinho a sua oxigenação. Né? A sua oxigenação está muito baixa. Se você conseguir melhorar, a gente vai tentar fazer algo para que você não precise ser entubado. Ela falava e eu ficava olhando e com a cabeça completamente transtornada, porque eu não imaginava passar por aquilo. Mas foi nessa madrugada que Deus tinha marcado um encontro comigo. Aí foi o último. E eu creio que é o último. Eu já quero comentar com os irmãos por que é o último, né? Mas enfim, e nessa madrugada, era mais ou menos 3 horas da manhã. Pelo fato de ter tomado muitos medicamentos na veia, foi a única noite que eu consegui dormir desse período todo que eu estava com Covid, porque realmente eu não conseguia dormir. Era muita febre, irmãos. Tem pessoas que pegaram, irmão Everaldo, que não aconteceu nada. Mas eu tô falando porque é um dos despertadores de Cristo. E se teve que me alcançar desse jeito, eu tive que sofrer isso. Verdade. Né? E o que aconteceu? Eram 4 horas da manhã, mais ou menos, 3 para 4 horas da manhã. Eu clamei o nome de Jesus Cristo, falei, eu confio no Deus a qual a minha mãe serve, eu confio no Deus a qual a minha avó serve, e eu tenho certeza que se tu permitiu que eu fosse até agora, tu vai me dar esse livramento. E ali eu peguei no solo pela primeira vez, e eu consegui mudar de posição. Eu não sei se foi por causa dos medicamentos, se realmente já tinha o agir, o sobrenatural ali, Sim, que é sim, o que eu com acredito certeza, nessa com certeza. possibilidade. E quando eu me debrucei de lado, foi pro lado esquerdo, meu lado esquerdo aqui, eu senti que alguém tocou no meu lado, no meu braço direito. Só que eu não me assustei na hora, porque a enfermeira ela vinha cada 1 hora para ela tirar sangue ou para dar um medicamento ou algo do gênero. E antes disso acontecer, eu clamava por Deus, eu pedi para que Ele enviasse um anjo, para que soprasse na minha face, né, para que me desse a possibilidade de voltar a respirar novamente. E aí que aconteceu isso? Aí eu senti um toque no meu lado direito do meu braço aqui, e eu não senti, pela primeira vez, eu não senti... irmãos, eu não vou conseguir explicar com coisas terrenas aqui. A sensação, e foi a única vez, eu tive livramento, sim, mas foi a única vez que eu senti uma tranquilidade, uma paz. Parece que tudo pausou naquele exato momento. Eu não consigo explicar o sobrenatural de Jesus Cristo como Ele é. Eu só sei que eu quero viver mais uma vez isso. Mas nesse dia, eu senti essa paz, essa tranquilidade, e quando eu virei a minha face, eu recebi como se fosse um sopro no meu rosto, e eu fiquei tão em paz que não arrepiou. Muitas das vezes arrepiava no mundo quando nós estávamos fazendo algo de errado, porque sabíamos que era algo maligno. Mas essa paz, ela anula qualquer tipo de situação como essa, irmãos. É o sobrenatural de Jesus Cristo, é o sobrenatural de Deus. Por isso que eu falo da transformação. Não olhar o que eu era, o que eu fiz, mas olhar o que Cristo fez na minha vida. E por que eu sirvo verdadeiramente de todo o meu coração. Porque a partir daquele momento, quando foi 8 horas da manhã, a enfermeira veio para tirar, mais uma vez, fazer a medição da oxigenação do meu sangue. E quando ela tirou a oxigenação, ela olhou para mim assim e falou bem assim: você tem mais sorte do que juízo. Só que ela mesmo, ela perou para pensar naquilo que ela falou, não. Você tem Deus na sua vida. Amém. Irmãos, eu estava meio impossibilitado de falar ainda, só sei que eu clamava dentro do meu coração e falava: Deus, Jesus Cristo, como você é maravilhoso, consolador, eu sei que você está, Santíssima Trindade, não enviou um anjo
Você mesmo desceu e veio me curar. E é por isso da transformação. Esse foi o último despertador. E eu senti que foi o último. Porque não há tempo para perdermos tempo mais, irmão Everaldo. Então este foi um livramento ao qual Deus me deu, uma enfermidade que eu senti, embora de um passado completamente deprimente, hoje eu sou outra pessoa, uma pessoa em Cristo. Olha, isso daí, e uma coisa que eu preciso deixar aqui já bem frisado, que assim, há relatos, né, por que a enfermeira ela fica preocupada, porque infelizmente, vamos colocar aqui 50% ou 60% para não exagerar tanto, as pessoas que vão entubadas não voltam para casa. Não retornam. Então, essa é uma estimativa, porque, primeiro, por ser uma doença nova, ninguém sabia ao certo o que poderia acontecer, mas uma coisa eles tinham certeza, que se fosse entubado, dificilmente a pessoa voltaria para casa. Sim, dificilmente. Voltaria com alguma sequela, né? Isso, exatamente. Né? Então, nós sabemos aí, nós estamos vendo que tem os espectadores que estão vendo, infelizmente, talvez você possa ter um caso na família de alguém que você perdeu, algum amigo, algum familiar, né? Que eu também perdi pessoas, infelizmente, devido ao Covid, né? E só que Deus, pela misericórdia dele, ele tem nos sustentado, ele tem nos cumprido com a mão dele, e tá aqui o Juninho contando que, de fato, Deus ele consegue sim fazer algo extraordinário, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso ser... como que teve uma época, né, que em 1990, até o ano 2000 para cá, eles contavam assim, né, que os pregadores, eles conseguiam ganhar fama contando histórias do que eles eram antes. Então, se você pegar no YouTube, lá de 1990, no ano 2000 até o 2010 mais ou menos, funcionava assim: quanto pior a pessoa fosse, quanto mais mau elemento a pessoa fosse e depois se convertesse, mais status ela ganhava. Então, se você olhar no YouTube, tem ex isso, ex aquilo outro, né? Só que hoje em dia, Deus ele está levantando uma nova geração. Uma geração que de fato está vivendo o toque do Espírito Santo. No seu caso, foi o toque real mesmo, não foi um toque simbólico. Você de fato sentiu a presença de Deus tocando na sua vida, né? E é isso, essa geração que está saindo agora, dos novos pregadores que estão vindo, dos evangelistas, dos missionários, muitas vezes são pessoas que já são dentro da igreja, nunca tiveram um passado, né, no caso, e que hoje Deus está levantando também, né? Então, já quebrando aquela barreira da pessoa, assim, por exemplo, tem um adolescente, ele sempre foi na igreja, daí ele pensa assim, nossa, então o que eu vou fazer? Eu vou sair da igreja, eu vou formar um testemunho e voltar para a igreja. Hoje em dia não precisa mais isso. Hoje em dia, dentro da sua própria igreja, nós sabemos que Deus ele faz coisas maravilhosas, assim como tem acontecido na vida do Nilson Júnior. Juninho, eu não vou conseguir chamar de Nilson. Não vou, porque desde que eu conheço o Juninho, eu sempre o Juninho, eu acho que talvez se eu chamar ele de Nilson, fica meio, né? Eu imagino que eu esteja chamando seu pai. Muito amigo do seu pai também, sim. Caramba. E é por isso que eu friso a todo momento de que nós estamos aqui, né, Everaldo, para passarmos uma imagem de santidade, porque o único merecedor é Cristo, mas eu quero deixar uma passagem bíblica rapidamente para os irmãos. Sim. Né? Ela fica no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 13. Ela diz assim, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero eu não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essa passagem bíblica é de quando questionam a Cristo do porquê de ele estar comendo, dele estar no âmbito a qual tem um monte de pecador. E é por isso que eu friso a todo momento de que o meu passado eu não posso esconder. Mas o que eu posso dizer é que nesse futuro, no meu presente e no meu futuro, existe um Jesus Cristo que cura, que liberta e que ele salva. Amém? Amém! Bom, então assim, agora, Juninho, nós vamos mudar um pouco aqui o rumo da nossa conversa, né? Que também é uma coisa, né, que eu tenho certeza, assim, que muitos adolescentes, muitos jovens, até porque você é um excelente profissional, um profissional que começou de baixo, que fez faculdade, que cresceu e conseguiu um status bacana aí. Então, para os jovens
como que eu posso dizer assim, como se fosse uma oficina da profissão. Nós queremos saber de você hoje, aqui, na parte material, como que foi o seu desenvolvimento de carreira. Por exemplo, olha, eu comecei como estagiário, enfim, conta você a sua formação acadêmica, para poder trazer um incentivo para os jovens. Porque sabe por que eu falo isso daí? Porque assim, muitos jovens hoje, eu vou ser sincero no que eu vou falar, muitos jovens hoje acham que a vida é aqueles status que posta no Facebook, que posta no Instagram, pessoas que ganham milhões de reais sentado em casa só mandando mensagem de celular. Né? Muitas pessoas não têm a ideia de que, de fato, precisa se criar uma história, precisa ter aquela questão ali de baixo, porque daí muitos jovens são influenciados por essa questão de rede social. Arrasta pra cima, passe de mágica. Não. Então tá aqui o Juninho, ele vai contar para vocês como que funciona a sua trajetória aí, até para inspirar, né, novos jovens e adolescentes. Amém. Para mim é uma satisfação e eu fico muito feliz, né, em compartilhar com nossos ouvintes um pouco da minha trajetória profissional também. Por escolhas minhas, eu parei no primeiro ano, no segundo grau, né? A minha mãe, ela sempre incentivava, é óbvio, meu pai sempre incentivava nós estarmos ali estudando. E por escolhas minhas mesmo, eu não coloco culpa em amigos, né? No meu caso, não coloco culpa em influências. Eu sempre fui meu próprio influente, esquisito, né? Eu decidi, falei, não quero estudar mais, eu quero ficar em casa. E sabe que, né, pessoa desocupada é oficina para as coisas ruins, né? Mas enfim, eu perdi muito tempo da minha vida a qual eu podia estar me dedicando aos estudos, por não ouvir meu pai e minha mãe. Você acha que você não vai precisar disso agora? Não vai me impactar lá na frente. Vai pensando, porque não vai gerar impacto isso, né? Para vocês terem uma ideia, aos 20 anos para 21, eu não tinha nem o segundo grau completo. E eu era motivo de piada para os meus parentes. Eu era motivo de piada para os meus primos, as pessoas que viviam perto de mim. Eu não questiono. Capaz, eu amo, eu sou completamente grato a Deus pela minha família, mas foi através dessas pessoas que estavam ao meu lado, essas pessoas que eram dentro da minha casa, que eu posso considerar assim, que eu tive que tomar uma certa iniciativa também, né? Por que eu digo também? Porque Deus, ele tem pessoas que acham que, eu não vou dizer que não, mas que eu tenho que procurar uma mulher de dentro da igreja para que minha vida seja próspera e as coisas comecem a andar e tudo flua naturalmente. Mas, no meu caso, eu conheci minha esposa fora da igreja e ela era completamente oposta daquilo que eu estava vivendo naquele momento. E ela fez com que eu conseguisse enxergar e ouvir aquilo que não ouvia que meus pais falavam. Mas Deus, ele faz isso. Deus, ele vai colocar pessoas a seu lado que vão querer te puxar para cima. É aí que eu quero entrar. Há pessoas que estão do seu lado, mas elas não te querem puxar para cima. Tem pessoas que querem ver você bem, mas nunca melhor do que elas. Então nós temos que começar a tomar cuidado com esse tipo de pessoas, porque o nosso Deus, ele ouve aquilo que nós não ouvimos. Então se tem pessoas se afastando da vida de vocês, é porque Deus está afastando. Não corra atrás, né? Eu nunca corri atrás de pessoas que me deixaram, que me desprezaram, mas de certa maneira foi um incentivo para que eu começasse a fazer algo. Por que eu coloco minha esposa como peça-chave de tudo isso? Porque ela me incentivou a largar tudo aquilo de errado que eu estava fazendo, e quando eu mesmo não acreditava mais em mim, ou seja, há 21 anos, nem o segundo grau, falava, amor, eu vou começar a estudar. Começa a estudar. Mas amor, eu parei no primeiro ano. Começa. Você vai ter que começar de algum lugar. E lá vai o Nilson de Souza Rangel Júnior, frequentar uma escola com os adolescentes, com os jovens ali, tudo de novo. E eu já estava ali amigado, com a minha esposa não era casado, ainda não tinha aceitado a Cristo, né? Estávamos apenas vivendo junto, mas não tinha efetivado o casamento. Mas aí foi a pessoa que Deus colocou do meu lado para começar
as coisas, o cenário começar a mudar. Se eu não estou ouvindo a minha mãe, não estou ouvindo meu pai, não tinha um pastor para me dar essa segmentação, Deus falou, não, espera aí que eu tenho um projeto na tua vida, mas eu vou colocar as pessoas certas ali. A minha esposa não era da igreja, irmãos. Ela era de uma outra religião, nós estamos aqui para falar de religião e placa de igreja, mas era de uma outra religião. E o que aconteceu? Ela acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. Ela falou, amor, eu comentei com ela, vai ter um cursinho. Aí que começou, entendeu? Porque muitos zombavam e riam, de vez de apoiar, eles te criticavam. Mas tem pessoas que Deus vai colocar na sua frente para falar, não, acorda, se esperta. Mas tem essas pessoas que vão começar a te questionar, porque senão você não vai sair da sua zona de conforto. Eu falei, não, peraí que eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que provar para mim mesmo que eu sou completamente oposto disso que vocês estão dizendo. E o primeiro cursinho que eu fiz, eu fico até emocionado, porque eu já não estava acreditando mais em mim, minha esposa acreditou, e com aquilo que eu tinha adquirido de conhecimento, porque eu não fui apenas um frequentador da escola. Quando eu ia, eu assistia todas as aulas, eu parei. Eu nunca reprovei por eu ter ido o ano inteiro, eu reprovei por desistência, mas quando eu ia, eu estudava. Eu consegui absorver tudo aquilo de conhecimento que os professores passavam. Incomodei alguns professores porque falavam demais? Incomodei. Mas quando eles estavam passando lição no quadro, não parecia, mas eu estava absorvendo algo. Então aquilo, quando eu fui fazer o meu primeiro teste para entrar num curso, que se fazia um teste para entrar num curso, para ser gratuito, a minha nota foi a máxima. Tanto que quando eu fui fazer a leitura dos aprovados, pessoas que estavam ao meu lado já procuraram lá as notas mínimas lá de baixo. E não achavam, você não está aqui. Daí eu procurava, é porque a minha nota é uma das maiores, ela é 100. Olha só! Aí começou, a minha esposa começou a acreditar em mim, eu comecei a acreditar naquilo que eu tinha. Aí eu consegui aí finalizar o segundo grau, né? E eu não quis mais parar de estudar. Falei, não, estou aproveitar essa pegada. E graças a Deus, eu percebi que através desse clique, que a minha esposa me ajudou também, a perceber que realmente eu tinha muito potencial que estava aqui dentro, que aquilo que eu influenciava as pessoas lá fora a fazer, eu podia fazer para o bem também. Então eu percebi que eu tinha que começar a adquirir conhecimento para mim mesmo, né? Para passar algo para as pessoas, porque isso é um estilo de liderança, porque eu quero chegar aí, aonde que eu descobri que eu tinha o espírito de liderança. Foi lá atrás, mas eu já tinha percebido que eu tinha o espírito de liderança por ser influente. Aqui fora, eu influenciava muitas pessoas para fazer coisas que não prestavam. E a partir do momento que eu consegui perceber que eu podia fazer isso por bem, apesar de não ter colocado em prática ainda, eu comecei a ir atrás de conhecimento. E aí eu já ingressei na minha primeira, na faculdade, né? Fiz ali um pré-vestibular também, graças a Deus foi aprovado, né? Foi numa unidade da Estácio, né? Vou citar nomes aqui também, que eles não estão patrocinando a gente, né? Eu creio que não vai dar problema, né? E para você ver, irmãos, quem diria que uma pessoa que aos 21 anos, que não tinha o segundo grau, uma formação acadêmica, estava ingressando no curso de Engenharia da Produção. Engenharia da Produção, lá eu respirava matemática, irmãos. E lá também eu descobri que eu não gostava de matemática. Mas já tava lá. Mas eu tava lá, porque realmente o negócio lá é pegado, puxado. Só que Deus, Ele trabalha na contramão da lógica. Tem coisas que você não consegue perceber agora, que nós enxergamos um palmo na nossa vista, mas Deus está enxergando lá na frente. Lá no futuro. Aí, devido a um rebuliço da minha vida, aconteceu coisas que fez com que eu machucasse pessoas e que eu me machucasse, né? Eu acabei saindo de uma profissão a qual eu estava, a qual eu entrei para trabalhar sem... Na época eu não tinha nem o segundo grau, mas já estava trabalhando nessa empresa. Mas quando Deus é na sua vida, eu apenas entreguei o currículo para um irmão da igreja, nem na igreja eu estava. E me chamaram e me trataram no telefone como se eu já tivesse feito todas as etapas. Seu Nilson Souza Júnior, você começa amanhã no primeiro turno. Olha aí, ó. Né? Eu agradeço toda vez que eu encontro ele, o Vanderlei Barbosa, né? Eu sei por onde eu passar, eu vou agradecer ele, porque Deus usou a vida dele para que eu construísse o que eu tenho hoje. Então, quando eu entrei lá, eu não tinha meu segundo grau, mas precisava ter o segundo grau. Mas Deus é Deus! Deus é Deus! Eu estava na igreja? Eu não estava na igreja, mas Deus é o Deus que Ele te ouve, irmão. Você não está ainda vindo, você não está me servindo, vai ter a hora certa. Eu vou te puxar, eu vou te trazer a sua presença, mas você tem um projeto. Eu tenho um projeto para ti, eu vou te usar e eu vou colocar pessoas que vão te ajudar. A minha esposa começou a me incentivar, o Vanderlei me deu a oportunidade de trabalhar numa empresa de porte multinacional, né?
a qual eu fiquei por mais ou menos 6 anos, aí que eu ingressei na engenharia da produção, porque ela voltada para essa segmentação. Só que aí teve esse reboliço da minha vida ali, o que era, parecia ser, não era mais, aí houve mais uma vez aqueles questionamentos, mas vamos para cima, vamos continuar ter fibra, ter garra, determinação, não vamos se limitar a isso. Não vamos se limitar a isso. Mudei completamente de profissão. Ou seja, trabalhava ali no ramo de... A empresa que eu trabalhava é a Energy Automotive, né? A automação de carro. E mudei completamente. E eu tive que retroceder. Às vezes Deus ele vai te dar para saber se você é humilde. Você vai ter essa humildade de voltar. O salário, a moça olhava lá, eu já estava eu já estava no curso de engenharia da produção, né? Ela olhava, ó, você está, quando eu fui fazer entrevista para trabalhar como vendedor, mas eu sempre tive humildade. Não importa aonde eu vou começar. Eu costumo dizer o seguinte, que se eu fosse um padeiro, eu ia tentar ser o melhor padeiro possível. Se eu fosse um servente de pedreiro, eu ia tentar ser o melhor servente de pedreiro possível. Exato. Se eu fosse um açougueiro, eu ia tentar ser o melhor açougueiro possível. Por quê? Porque é nós que criamos as nossas oportunidades. Entendeu? E quando eu estava já com 6 anos, com uma certa estabilidade dentro de uma empresa, eu decidi mudar de segmentação para uma outra área, por causa de uma certa turbulência, a qual eu mesmo causei, mas Deus, ele é um Deus fiel na nossa vida. E quando eu fui fazer entrevista, eu falei, isso que eu comentei com você, irmã Everalda, agora, foi o que eu falei também. Ela falou, nossa, mas você tem, graças a Deus, eu já tinha estudado, e já tinha ali, eu estava cursando engenharia, já tinha feito alguns outros cursos, pediram até a nota ali, até então, quando você estava para ver, ela falou, ó, suas notas são boas, né? O que você vem fazer aqui? O que você vai fazer aqui? Aí eu falei para ela, falei, ó, você tem uma vaga? Eu falei, se vamos esquecer isso aqui, você tem uma vaga? Ela falou, tem. Eu tenho vontade de trabalhar. Você tem uma vaga? Tenho. Eu tenho vontade de trabalhar. Você tem uma vaga? Eu perguntei 3 vezes para ela isso. Ela pegou e falou, olha, eu gostei da sua personalidade. Isso mostra que você tem um certo potencial. E eu estou disposta, né, a apostar aí que vai dar certo, né? Eu me lembro de que ela citou algumas coisas que vieram a fazer com que eu tivesse com desanimar, né? Ah, peraí, aqui você vai bater caixa. Você vai bater caixa, você vai se sujar. Porque, graças a Deus, não é porque a gente é pobre, de humilde, eu sempre gostei de andar arrumado. Eu fui, do jeito que eu sou, né? Inclusive, né, eu tenho tatuagens pelo braço e eu fui dessa maneira. Mesmo, porque não tenho vergonha de esconder o meu passado, né? Falei, se for me contratar, vai ser contratar desse jeito. Fui de camisa curta, com o braço cheio de tatuagem, eu lembro que ela ficava olhando muito pro meu braço. Falei, só falta ser um motivo para me contratar. E aí começou a fazer um monte de questionamento que viesse a fazer com que eu mudasse de opinião, né? Em relação àquele trabalho. E eu estava precisando daquele trabalho, naquele momento da minha vida, né? Eu já estava com a minha esposa e bem sabemos, né? Que o fere o ego do homem, o orgulho, quando só a mulher está trabalhando ali, ou imagine se, pior dos casos, a mulher também não tivesse, o cenário seria completamente diferente, seria pior ainda. E ela fez com que eu tentasse me incomodar com aquele trabalho. Eu falei, não, eu pensava comigo que às vezes você vai ter que dar um passo para trás. Para poder pegar impulso. Exatamente, para você frente. pegar impulso e ir para frente, eu preciso da oportunidade. Todo o processo foi feito ali, né? Friso com grande... como que eu posso colocar essa palavra aqui? Propriedade. Alegria, não é alegria, sabe? Alegria e gratidão à empresa a qual eu trabalhei por nome Leroy Merlin. Né? Porque ali eu tive uma oportunidade a qual muitos lugares onde eu passei não me deram essa oportunidade. Né? Ou embora dependesse mais de mim, né? Mas eu creio que ali foi o cenário propício, dadas as oportunidades que me deram para que eu viesse a me desenvolver. E eu comecei ali como um vendedor. Vendedor, normal, né? Nada contra, tem pessoas que gostam de ser vendedor. Se você der outra coisa para fazer, exatamente, elas questionam. No meu caso é diferente, eu penso assim, ó. Se a pessoa pega e fala assim, Geraldo, eu vou dar um anão para você vender. O anão cresce e eu não vendo. Eu não vendo. O meu tio ele falava assim, ó.
Se eu sair para vender chapéu, no outro dia todo mundo nasce sem cabeça. Para não vender chapéu, porque eu não sou bom nisso. E as pessoas falam, cara, mas você conversa bem, você fala, tá? E você começa aqui, tem pessoas que já nascem com isso, que já tem o dom, né, de fazer a venda, que é o seu caso, né, no caso. Não é o meu, é o seu caso, né? Mas aí continua aí. Sim. E eu só pensei numa coisa, né? Resumindo aí, quando eu peguei aquele uniforme, agradeci a Deus, embora, né, como eu disse, ainda não ter aquele encontro, aquela aliança, eu sempre acreditei muito no Deus a qual a minha família serve, né? E serve por muitos, muitos anos. E eu falei bem assim, tá vendo esse uniforme aqui? Para mim mesmo, né? Porque até hoje eu tenho como o meu adversário só eu mesmo. É apenas eu. Eu tenho que ser melhor do que eu o tempo todo. Não é você, irmão Verado. Não é você, irmão Mateus, que somos o adversário. É apenas nós mesmos que somos o nosso adversário. Quando nós tivermos alguma objeção, algum questionamento, algum apontamento para fazer, você sabe quem que você deve consultar? O espelho. Consulte o espelho. Porque a partir do momento que você tiver um diálogo com o espelho, e você fala, peraí, você está errando nisso. Você está deixando de fazer isso. Você está fracassando nisso. A partir desse momento te dá o direito de você julgar outra pessoa. Mas se você saiu dessa conversa e você não conseguiu obter respostas, que direito que eu tenho de julgar o próximo? E quando você faz isso, provavelmente você já nem vai julgar outra pessoa, porque você vai ver o quão falho você é, né? Exatamente, né? E voltando, né, como um adversário, só eu mesmo para tudo. Por isso que eu falo, né? Antes de questionar alguém, se olhe para si mesmo, né? E ali eu vesti eu peguei aquela camisa e quando eu adentrei a porta, eu peguei e falei, a partir de hoje, é uma nova caminhada, é uma nova trajetória e é uma nova vida. Eu vou fazer o máximo que eu tiver para fazer aqui dentro para me crescer profissionalmente, né? E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Nos primeiros meses ali, eu já fui destaque de vendas, né? Eu consegui fazer alguns projetos ali, a qual era estabelecidos pela nossa diretoria, e eu tive êxito, né? Eu não vou entrar em detalhes qual que eram esses projetos, mas né, eu tenho certeza que meus amigos lá da loja, né, eles vão estar ouvindo esse testemunho aqui, né? E essa entrevista, eles vão se lembrar de que eu dei o meu melhor e eu recebi crédito por isso. E muitas vezes você dá o seu melhor e você receber crédito por isso, você é taxado por puxa-saco, você é taxado por querer ficar se aparecendo, mas não é, às vezes você está querendo mostrar algo realmente para você mesmo. Então, se for dar um conselho profissionalmente para uma pessoa, não desiste de seus objetivos, não importa quem estiver do seu lado. Você acha que não olhavam para mim e falavam, meu Deus, ele é muito puxa-saco, entendeu? Mas eu não estava voltado com meus olhos para isso, eu só queria chegar aonde eu tracei o meu alvo, o meu objetivo. Eu comecei a dar o melhor de mim. Com o passar dos tempos, eu tive que provar para essas pessoas que eu ouvia conversa de corredor que falavam, né? Falam que você puxa saco. Eu falei, não tem problema. Com o tempo, eu vou ter que provar para você que realmente faz parte do meu perfil isso. Faz parte da minha pessoa eu ser dessa maneira. E graças ao bom Deus, com menos de um ano ali, eu já tive a oportunidade de fazer uma apresentação para virar um gestor no futuro, né? Ali fizeram completamente como se fosse um evento, é uma empresa muito organizada, né? Eu coloco nas minhas orações até os dias de hoje, todas as empresas que eu trabalhei, mas essa é uma das que eu friso muito para Deus, Deus abençoa aquele lugar. Por quê? Porque me deu oportunidade para tudo. Óbvio que dependia um pouco de mim também, mas me deu oportunidade, acreditou, falou, não, o Nilson tem algo diferente, né? E eu peço desculpa para os irmãos, só quero lembrar de líderes e também, porque não há como eu ser um líder se eu não escuto outros líderes. Exatamente. Né? Eu peço desculpa por causa do tempo, eu tento acelerar, mas é bom eu frisar de que passou pela minha cabeça ter desistido por um certo momento daquilo que eu já estava dentro, já estava crescendo, desenvolvendo, e aí eu lembro até hoje que eu desisti completamente da ideia de continuar naquela caminhada, né? Devido a algumas situações que apareceram, e aí eu trato isso como experiência, o qual eu não faço isso mais hoje, mas é óbvio que nós temos que passar por algumas coisas para adquirir experiência,
né? Mas naquele período eu só liguei para a mulher que tinha me dado a oportunidade, que tinha olhado nos olhos delas e eu tinha pedido aquela oportunidade. E eu falei pelo telefone, ó, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar com vocês. E ela falou bem assim pra mim, né? É uma líder a qual ela tem, tanto no profissional como pessoal e até parte do espiritual, porque Deus coloca essas pessoas na sua vida, né? E ela pegou e falou, olha, Nilson, agora era mais ou menos umas 15 horas, né? 3 horas da tarde. Ela falou, não importa a hora, eu só vou sair daqui quando você vir conversar comigo. Entendeu? Quando você conversar comigo, aí sim a gente vai entrar no senso aí, né? Chegando lá, ela estava numa reunião com a equipe dela, né? Que cuidava de várias equipes, lá na Electron são várias equipes. E o que aconteceu? Aconteceu que ela terminou para falar realmente, me dá atenção. Por isso eu falo, Deus usa, né? Quem Ele quer, a maneira que Ele quer, se Ele tem um projeto na sua vida. E embora eu tinha entrado com o objetivo lá dentro, mas por causa de um pensamento, só apenas eu podia ter anulado tudo e não ter chegado onde eu cheguei. Por isso que se for dar um outro conselho, não pensar e agir antecipadamente, muitas das vezes. Tentar dar uma descansada e ver se você iria fazer isso no outro dia. É o que eu faço até hoje. Por exemplo, eu tenho algo a qual não está me agradando, porque eu tenho que tratar com certa pessoa agora. Mas eu estou tão enfurecido, eu estou com tanta raiva que se eu falar ali, 2 pessoas vão ser feridas e às vezes até uma terceira. Então o que eu aprendi com tudo isso é que não, peraí, eu vou deixar para amanhã. E isso eu uso até hoje com os meus liderados, com as pessoas que trabalham com todo respeito abaixo de mim, porque eu sempre considero todo mundo um time, né? Uhum. Aí eu cheguei para minha gestora e ela me deu conselhos, ela me falou da vida dela, vida a qual eu não imaginava, que envolve a parte da espiritualidade, e de que eu tive ali mais um puxão de orelha, que ela falou bem assim, você pediu essa porta para Deus? Pedi. Então por que você está abrindo mão? Você não confia no seu Deus? Eu não lembro se exatamente foi com essas palavras, mas foi esse impacto que ela causou, né, na minha mente, né? E ali, mais um choque de realidade, eu falei, não, realmente, Deus tem algo para mim aqui dentro. Aí que eu fiz a minha primeira apresentação para ser um líder, porque ali já tinham percebido que eu tinha um certo potencial para liderança, pela facilidade de fazer com que as pessoas me ouvissem e me enxergassem, sem obrigá-las, naturalmente. Se hoje eu sou um gestor e um líder, nunca foi na pressão, nunca foi obrigando. Porque um líder não é aquele que diz, vai fazer. Um líder, ele diz, vamos fazer? Vamos junto, vamos junto, eu tô com você. Se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Mas se der boa, vai dar boa para todo mundo. Irmãos, e ouvintes, resumindo, eu continuei nessa pegada. Com um pouco mais de um ano, eu recebi ali uma promoção para ser coordenador comercial. E ali eu já tinha conquistado ali a confiança de praticamente 100% da loja, trato todo mundo igual. Sempre tratei as pessoas da mesma maneira. Para mim, é óbvio, eu não posso colocar aqui a parte da hierarquia, mas eu tratava com respeito, educação e com amor a zeladora como eu tratava o diretor. Exato. Para mim, são tudo pessoas, porque eu amo pessoas. Ali eu me achei. Com essa gestora que passou na minha vida, Jussara, ela vai estar ouvindo isso, ela sabe disso, o impacto que ela teve na minha vida. Uma moça praticamente da minha idade, e ela tem um impacto tão grande na minha vida. E olha só, o que Deus faz. Muitas das pessoas têm preconceito, mas eu fui criado e desenvolvido por mulheres. Meu pai viajava muito, eu fui criado pela minha mãe, junto com as minhas irmãs. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários gestores homens, mas quem me desenvolveu foi uma mulher. Olha só. Eu descobri aí que realmente o que faz com que eu seja um bom líder, o que eu descobri, que eu me tornasse o gestor que eu sou hoje, além das oportunidades, é que eu amo pessoas. Eu me preocupo demais com as pessoas. E às vezes vê-las num dia ruim, deixava eu no dia ruim também. Eu era daquela pessoa e sou daquela pessoa que eu tenho que saber como você está. Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu, no olho, no teste, eu consigo perceber como que você está. Então, eu creio que é um dom que Deus me deu. E a partir daí, ela me deu conselhos para que eu viesse
a estar me envolvendo mais com a parte de gestão de pessoas e afins. E aí eu fiz a mudança da engenharia da produção para essa área. Eu me formei, graças ao bom Deus, e hoje estou fazendo MBA nessa mesma formação. Né? Tudo pela honra e glória do Deus Todo-Poderoso e pela minha força e a minha determinação. Irmão Everaldo. Isso, então agora nós já conhecemos o Nilson Júnior, né? O nome dele não é Júnior, Nilson Júnior. Ele contou pra gente aqui quando que foi o estalo da vida dele, falou a importância dos estudos, que nós focamos bastante, que o nosso público-alvo hoje, por mais que tenha as pessoas de mais idades, nosso público é de criança, adolescente e jovens, né, que estão começando agora, para não precisar quebrar tanta cabeça como eu e como você quebramos. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem empregados, temos nosso trabalho, graças ao bom Deus, né? Mas, por exemplo, se na época que nós tivéssemos 17 anos, nós já teríamos terminado os estudos, nós estaria anos-luz lá na frente, né? Que nem o nosso amigo Anselmo, né? O Roberto Anselmo é um amigo meu que eu tenho de muito tempo, ele me ajudou. Nas horas ruins ele estava junto, e nas horas boas estava junto também, lá do norte do Paraná. Ele de fato é meu irmão mesmo ali, e ele falava sempre assim, rapaz, anos-luz à frente, anos-luz de distância, é uma pessoa muito inteligente, e ele sempre pensava nisso daí também, que se eu tivesse já focado no estudo na época que eu comecei, tivesse seguido certinho, você que está estudando, aguenta mais um pouco, termina os estudos, foca na faculdade e já finaliza, já vai direto, porque se eu tivesse essa oportunidade, que nem eu terminei meus estudos agora, tá com 4 anos que eu terminei os estudos, e já logo na sequência eu joguei uma faculdade em cima, já joguei uma outra e já tô nessa pegada. Agora imagina, eu já não tenho mais aquela disposição que eu tinha quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 17, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu simplesmente parei, abandonei e falei, eu não vou mais. Não vou. Aconteceu a mesma coisa. Primeiro ano, encerrei e falei, eu não quero mais participar disso não. E não mexi mais com o estudo. E depois, futuramente, quando Jesus entrou na minha vida, que eu comecei a perceber, eu falei, eu preciso de um estudo, porque Deus ele vai abrir a porta para você. Só que assim, Deus ele vai trabalhar de acordo com a sua capacidade. Ele não vai chegar para você hoje e pegar e falar assim, olha, você vai ser o gerente de um hotel. Cara, eu não entendo nada de hotel. Eu não tenho um estudo para mexer com isso. Então Deus ele vai abrir a oportunidade para você de acordo com aquilo que você tem. Então, se você pede para Deus, você, Deus, eu quero ser diretor de uma empresa multinacional. Só que você não tem nem o primeiro ano do primeiro grau. Primeiro dia que você sentar naquela cadeira lá, você afunda a empresa. Sim, né? sim. Então, o que precisa fazer? Estudo, importante, e vim seguindo. Eu sempre friso nessa questão, né? Tá, o Matheus também. O Matheus, ele é um exemplo que foi uma pessoa que não parou, terminou os estudos, já está na faculdade, tem projeto de crescimento. Tivemos a nossa meta aqui, também aqui no canal, é trazer mais pessoas que têm experiência de vida, que nem você vai fazer MBA Eu já estou fazendo MBA já. Tá vendo? Tá fazendo Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, MBA, gestão de pessoas, tá vendo? Então são pessoas assim que de fato têm um conhecimento bacana, sabe do que está falando, que já passou por uma experiência, tem um estudo. Então são pessoas assim que de fato pode falar assim, olha, o caminho é esse, né? O caminho é esse. Então, até mesmo você que estiver ouvindo, se de repente você quiser conversar com o Júnior depois dessa entrevista, porque é algo rápido, somente assim, um bate-papo descontraído rápido, mas se você se interessar e falar, caramba, eu gostaria de saber mais sobre gestão de pessoas, eu gostaria de saber mais como é que você conseguiu, qual que foi o incentivo que você teve, todo o primeiro ano também, talvez você tenha alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você acha que parece com a vida do Juninho, deixa nos comentários, deixa nos comentários ali, nós vamos estar respondendo para você também, nós vamos deixar o link do Spotify, o link da Amazon, o link do iTunes para você estar assistindo ali também. O link dele para a galera perguntar se quiser também, né? Isso, nós vamos deixar também o contato dele ali no Instagram para você estar seguindo o Nilson Júnior Rangel. Fala o teu Insta aí pra galera que quiser acompanhar você aí. Júnior_Rangel. Aí, ó, Júnior Rangel, nós vamos deixar na descrição do vídeo também. Nós vamos deixar ali o podcast. Talvez você não consiga assistir o vídeo inteiro. Você quer ouvir o áudio, talvez você está indo trabalhar, ou você está fazendo alguma viagem, alguma coisa. Quiser ouvir, colocar o fone de ouvido e ouvir, nós vamos deixar o áudio no Spotify. Ele vai estar na Amazon, vai estar no iTunes. A plataforma da Google também liberou agora o nosso podcast. Então, um dos primeiros podcasts que vai estar na Google também vai ser do Júnior Rangel, Bate-Papo. Nós vamos deixar o link na descrição também. Então, vai ter oportunidade para todos. E quiser fazer alguma pergunta, pode mandar e falar. Diga lá, doutor Matheus.
Eu aqui como espectador, né, vendo aqui, eu percebi que a conversa aqui de hoje, Deus guiou a gente para dois passos, né? Que Deus ele não desiste, né? Deus buscou o Juninho ali, insistiu, não desistiu dele. E a outra é que as escolhas geram consequências. Então, se você escolher estudar, né, que nem você falou, já meteu uma faculdade, talvez com 25 anos você já vai estar aí, né, estabilizado, mas se você não fazer isso, não que você não esteja, mas é mais difícil. Então, eu queria perguntar para o Juninho o que ele acha sobre as escolhas e as consequências, o impacto que isso tem aí para a gente estar finalizando aí. Maravilha. Eu costumo dizer que nós somos resultado daquilo que nós plantamos, né? E eu só colhia tristeza e decepção quando eu plantava as mesmas, né? E como é que você quer resultados diferentes fazendo as coisas completamente iguais? Não tem como fazer isso. Não tem um cálculo para isso. Portanto, quanto 1 mais 1 vai dar 2, não existe outra maneira. E a partir do momento que realmente eu decidi que eu tinha que começar a fazer as coisas diferentes para conseguir resultados diferentes. O tempo ele é curto, mas eu não posso deixar de frisar que tive várias pessoas que me incentivaram a fazer isso. Busque pessoas que incentivem vocês, que levem para cima, tanto no âmbito profissional quanto espiritual, aqueles que te aproximam de Deus. Tenho certeza que é o melhor caminho. Eu vou frisar 2 pessoas aqui que eu não posso esquecer. O meu grande amigo, que ele é diretor de uma das grandes redes, que todos nós, eu creio que conhecemos, que é o Carrefour, né? Isso se envolva com pessoas que tragam para cima. Você está falando de um diretor? É, diretor. Não é preconceito, gente, mas se eu tivesse que almejar algo maior, eu tinha que colar em pessoas que estavam voando mais alto. Andorinha, pardal não ando com águia. Isso não é nem um tipo de preconceito, de maneira desrespeitosa, mas é algo que realmente me levou a elevar o meu nível intelectual, né? Embora eu não seja tão inteligente, né? Mas buscando que eu viesse a aperfeiçoar cada vez mais os meus conhecimentos, né? A maneira de me comunicar, a maneira de me falar, a maneira formal, a maneira informal, como agir diante de situações como essa. E eu gostaria aqui de frisar o nome do Gustavo, que ele é um dos diretores da rede de Carrefour, né? Hoje trabalhando em São Paulo, e ele é um dos meus incentivadores até os dias de hoje. Entendeu? Não trabalhamos mais juntos, trabalhei com ele, né? Na Leroy também. E o que ele falava pra mim, Nilson? Barra pra cima, né? Subiu a barra. Sobe. O que você é hoje? Vendedor. O que você quer ser? Coordenador. Então, deixa com a mão aqui. Nilson, o que você é hoje? Eu sou coordenador. O que você quer? Gerente. Então, é a mão aqui. Nilson, o que você é hoje? Oh, Gustavo, eu sou gerente. Então, é a barra pra cima. Subindo a barra cada vez mais. Exato. Essas são as pessoas que temos que se aproximar. Entendeu? E o Gustavo me incentivava muito. Tanto que quando ele mandava muita conversa pra mim em inglês no WhatsApp, porque ele falava pra mim, você tem que se aperfeiçoar, você não pode ficar pra trás nunca. Até hoje eu peço desculpas pro meu amigo Gustavo, que eu mudei um pouco aqui os planejamentos, mas eu pretendo ainda esse ano começar e finalizar o inglês fluente, né? Por quê? Porque era uma pessoa incentivadora, entendeu? Quantas pessoas estão falando apenas de coisas a qual está no nível delas e não acima, você vai viver naquela realidade. Mas comece a andar com pessoas que te levantem, que te busquem para cima. E eu agradeço pela vida do Gustavo. E hoje eu trabalho numa empresa qual eu sou muito feliz também. Graças a Deus, antes de completar 1 ano, eu já tinha recebido o prêmio de melhor gestor do ano. Olha, tá vendo? Antes de completar 1 ano de empresa. Ou seja, reconhecimento pelo meu líder atual, que é o Leandro Barros, que também é uma pessoa que Deus colocou na minha vida, a qual ambos se ajudamos. Ele me ajuda demais. O que eu procuro, o que eu tenho de entendimento, ele tem a humildade para ouvir minha opinião. Aí que tá. Ele é um líder já, mas ele reconhece, e assim é recíproco, né? Eu sou abertamente, muitas das coisas quando você pergunta para ele, e se ele ficar com alguma dúvida, ele tem a humildade de aprender comigo também. Eu sou grato pela vida dessas pessoas a qual Deus colocou na minha vida. Não posso colocar todas aqui, tem muitas pessoas, mas são pessoas que eu gostaria de frisar. Ou seja, eu considero sim todas as pessoas
como se fossem iguais. Mas tem aquelas pessoas que você tem que saber se limitar um pouco. Falou, peraí, essa pessoa está me puxando para trás. Se essa pessoa está me puxando para trás, eu não vou chegar onde que eu quero. Mas você tem pessoas, porque eu sei que tem pessoas que estão chegando do teu lado e estão dizendo, ei, vamos por aqui, esse é o caminho. Ele é difícil, ele é mais complicado, né? Mas o resultado é inenarrável. Verdade. Tá vendo? Então, é por isso, né? Porque assim, o nosso projeto, né? Que é igual eu e o Matheus, eu estava conversando há um tempo atrás, que assim, como vocês podem ver, nós estamos bem no comecinho, né? Estamos começando aqui, e nós focamos assim, em contar alguma coisa, experiência de vida, só que daí nós começamos a pensar no seguinte, nós precisamos trazer pessoas que de fato vão influenciar uma geração. Porque esse é o título. Então, ou seja, eu não posso pegar pessoas que vão me puxar para baixo, nós precisamos trazer pessoas que deram certo, né? Que, como no episódio anterior, nós comentamos assim, se hoje o podcast, o que está dando certo no podcast? É sentado um de frente com o outro e gravando assim, se esse está dando certo, vamos seguir e fazer o que está dando certo. Né? Então essa que é a pegada. Então, por exemplo, o Juninho, ele está aqui, ele chegou onde ele chegou, por quê? Porque ele se aproximou de pessoas que estão dando certo. Né? Por exemplo, eu mesmo, eu estou na minha empresa, estou trabalhando ali, graças a Deus a gente está subindo de nível devagarzinho, por quê? Colei com pessoas que estão dando certo. Né? Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, ouvi demais, eu lembro que no ano retrasado, eu vou citar aqui um grande amigo meu, tá? Eu também vou citar o Ed. O Ed, ele é lá de São Paulo, cara, gente finíssima, gente fina. Ele pega, ele dá os cursos ali, ele manda o PDF pra mim. A gente sempre tem aquela resenha, ele lá em São Paulo, eu aqui. Eu nunca vi ele pessoalmente, mas ligava pra mim fora de hora, nós conversávamos, por quê? Na hora que precisava, falava assim, olha, olha, vereador, vamos precisar de você ficar aqui Natal, todo mundo na praia, todo mundo viajando, eu quero que você fique para poder fechar a empresa aqui. Eu falei, não, tamo junto, pode contar comigo. Tamo junto aqui. Já colei no Ed, porque eu sei que é uma pessoa que está dando certo. Então fica o meu recado para você aí, Ed, que é uma pessoa assim que está dando certo. E ele tá só subindo. E ele chega e ele manda mensagem para mim. Ele fala, Everaldo, hoje vai rolar uma reunião assim, assim, assim. Eu gostaria que você participasse. Já mandava o link da reunião. Olha, Ed, eu não consegui assistir a reunião. Ele manda o link, ó, gravamos a reunião, assista depois. Ou se não, olha, Everaldo, eu lembrei de você agora aqui, primo. Ó, consegui, estava fazendo um curso aqui, apresentando um curso sobre gestão de pessoas. Eu vou mandar um material para você. Então, são essas pessoas que você tem que colar. São nessas pessoas que vão fazer você crescer. E ele disse assim, olha, manda para mim o link do seu Spotify. Manda para mim que eu vou pegar, vou divulgar. E daí, lá em São Paulo, ele acabou passando por irmão dele. Falou, meu irmão também se interessou, vou mandar. Então, assim, são pessoas que querem ver você crescer. Né? Então, tipo assim, não que só o venha a nós. Ele falou, poxa, você me ajudou muito aqui, final de expediente, assim, noite, quase dando meia-noite ali, trabalho na questão do telemarketing ali com a equipe indo embora e tudo ali, ficou eu, a dona Sinira lá, daqui a pouco o Ed ligando. Quase meia-noite, pra virada do ano, ligar. E aí, legal, mas como é que você tá? Tá bem? Ô, cara, feliz ano novo pra você, pra sua família. Qual que é o gestor que naquele horário vai e faz e liga e conversa enquanto todo mundo vira? Então, esses são os tipos de pessoa que você tem que chegar junto, que você tem que crescer, que você tem que caminhar do lado. Anda com pessoas que vai te levar para cima aí. Só um adendo, um conselho, né? Sei que hoje temos a facilidade da tecnologia, né? E essa facilidade, você pode fazer com que você se desenvolva ou você estacione, né? Naquilo que você tem almejado na sua vida. Mas agora eu quero citar algo espiritual também, né? Porque daí uma coisa ela vai levar a outra. Retornamos para aquilo que eu estava dizendo. Quero resultados diferentes, mas eu quero fazer as mesmas coisas, não tem como. Eu tive que, muitas das vezes, deixar um pouco de lado o videogame, eu tive que deixar um pouco de lado o celular, eu tive que deixar um pouco de lado o notebook, ou seja, tudo isso que fazia com que eu entrasse e começasse a viajar nesse mundo completamente diferente da nossa realidade, porque é visto como muitos aquilo que eu devo fazer, mas nós temos que tomar cuidado porque ali tem pessoas vendendo ilusões, né? Muitas pessoas que não têm discernimento, base bíblica. Eu quero voltar agora a algo voltado à nossa palavra de Deus.
Por que da importância de você realmente focar em pessoas que estão adquirindo, sim, um sucesso, pessoas que te levam para cima, mas as que mais vão te ajudar é as que falam tudo isso, mas elas têm a base bíblica ali. Então, se for dar um conselho, deixar um pouco o celular de lado. E aprender a fazer, sabe uma coisa? Não interessa a tua religião. Não quero saber qual é a tua religião. Não me importa a religião. Porque Jesus Cristo, ele veio e ele não é religião. Jesus Cristo, ele é reino. E evangelho é reino. Mas eu quero falar uma coisa que todo mundo pode fazer e de que ele sim é o maior dos maiores líderes que alguém já pode ter, alguém pode ter essa noite, né? Que é Jesus Cristo. O que é? É largar um pouco o celular, largar um pouco o tablet, larga a televisão, larga o videogame, Netflix, é legal, é bacana. Irmão, não sou hipócrita, todos nós aqui assistimos, Exato. né? Não sou quadrado, não vou falar pra vocês que eu não assisto de vez em quando com a minha nega, com a minha princesa ali no Netflix, né? Que nós assistimos um filminho, levo ela no cinema, mas tem um período, tem algo que é essencial para que o nosso desenvolvimento venha acontecer com muito mais naturalidade, eficiência e enraizamento, se enraizar, né? Que é a base da verdade, ou seja, verdade baseada também na oração. Palavra edifica, palavra você consegue entender que aquilo que eu estou te falando de fato tem procedência. Mas agora eu quero falar de algo que todo mundo pode fazer. Largar tudo o que está fazendo, que esteja sendo um empecilho e barreira, entrar dentro do teu quarto a sós. No secreto, não importa a tua religião, Jesus Cristo não quer saber a religião que você é. Entra dentro do seu quarto e fala com o papai. Fala, pai, meu dia foi difícil. Pai, meu dia está tão complicado. Pai, a minha família não para de brigar. Eu não estou conseguindo focar nos meus estudos. Eu não estou conseguindo, eu não tenho condições de fazer um curso. Se abra, começa a ter um diálogo com o papai. Ele está ali para isso. A oração é a única ponte que nos conecta diretamente com Deus Todo-Poderoso. Então, se eu for dar um conselho, é se desligar. Eu sei que é difícil, mas é deixar um pouco de lado tudo isso que te impede de chegar e se aproximar de Jesus Cristo. Entrar dentro do seu quarto e conversar com o papai. Porque ele é o único. Ele é o único que pode agir na sua dificuldade. Não há outro. Não há outro. Então, esse é um conselho que eu dou para os jovens que se conseguirem dedicar um pouco de tempo para a palavra e a oração, certamente irá agregar muito a vida profissional. Né? Beleza? Pessoal, então esse foi o nosso Nilson Rangel. Eu não consigo falar isso. Nosso amigo Juninho. Esse foi o nosso amigo Juninho. O Matheus ali atrás da câmera, né? Gravando aqui nosso bate-papo, um bate-papo descontraído, construtivo, né? Então, essa também eu quero deixar um abraço todo especial aí para você que está nos assistindo, para você que nos acompanhe. Deixa o seu likezinho ali, show de bola. Deixa uma mensagenzinha embaixo que nós vamos estar respondendo a mensagem. Segue nas redes sociais, nós vamos deixar também ali o Insta do Juninho para você estar seguindo. Se você quiser deixar alguma pergunta, pode deixar também, né? E nós estamos aí. Bom, Matheus, quer deixar alguma palavra? Quer deixar um... Ele acabou de falar, deixa a Netflix aí e vai assistir o podcast. Exatamente. Deixa a Netflix e vai assistir o podcast. Para encerrar, 2 livros. 2 livros, esquecendo. Opa, livros. Top aí, ó. Nós Vamos lá. estamos lançando 2 agora livros o quadro oficial de indicação de livro. Indicação de livro. Eu quero deixar aqui um livro, a qual, quando eu estava em processo de desenvolvimento, uma das pessoas que querem fazer que você decole, que você voe, antes mesmo de eu ser evoluído, ela chegou em mim, ela já era uma líder, uma mulher, você vai gostar. E ela me entregou esse livro. E é um livro que ele está como tema aqui destacado os princípios da liderança. Né? Mas, quando você começa a ler os conteúdos, você vai ver que é algo que dá para você agregar na sua vida, no seu cotidiano. E o que seriam desses tópicos? Liderança, e dentro desses tópicos tem seja mais informal, fugir um pouco da informalidade, da formalidade, eliminar a burocracia, encarar a realidade,
Veja a mudança como uma oportunidade. Às vezes mudar é preciso, mudar é bom, e aumentar a confiança. E agora eu quero deixar um outro livro para vocês. O Matheus vai colocar. Mostra ali, Matheus. Mostra para a câmera para nós vermos aí o livro. Moço, eu tenho bastante livro, mas esses foram um dos principais aqui, a qual me chamou muita atenção, né? E eu quero deixar um outro livro que, ó, esse aqui é sucesso garantido. O livro que eu vou mostrar para vocês não tem erro. É batata. Tudo que você... É psicólogo que você precisa? Tem também. O que você precisa? Eu preciso falar com o papai. Tem também. Você precisa desabafar. Ele resolve os seus problemas. O Veraldo vai mostrar, ó, que ele está aqui. É esse livro aqui, ó. Esse livro, ele vem fazendo e faz parte do meu desenvolvimento profissional, ministerial, espiritual. Não há outra igual, não há outra enciclopédia. Foi porque ela foi escrita exclusivamente pelo Deus Todo-Poderoso. Exato. Essa daqui tem a capinha dourada, olha que coisa bonita, olha Esse só. aqui, olha que coisa mais linda. Coisa linda esse daqui, né? Mas... São dois dos livros aí que eu quero deixar para que os irmãos estejam aí acompanhando. Tem em PDF eles também. Se alguém quiser emprestado, entre em contato comigo que eu faço xerox, que eu dou um jeito, eu não empresto. Aquilo que foi bom para mim, eu tenho certeza que vai ser bom para você. E se você não tem esse outro livro aqui, também entre em contato conosco, que eu tenho certeza que nós vamos providenciar para vocês. Amém? Tem, isso, exatamente. Tem a livraria também, se você não tem um desse. Não precisa ser exatamente com essa cor de capa, né? Mas o importante é o conteúdo. Eu digo pra você, eu tô lendo esse livro pela 3ª vez já, e toda vez eu me emociono, toda vez eu choro, né? Esse livro aqui é muito bom. E o que é interessante, no final desse livro, né? Ele diz assim, vai ficar tudo bem, tá? O livro começa bem, tem um pouquinho de drama no meio, mas no final, como toda boa história, termina bem, com Jesus voltando e nos levando para o céu. Amém? Amém. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.